Meus irmãos e irmãs, vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Estamos chegando no final da carta. Ainda teremos mais uma exposição hoje e uma na semana que vem, para, se Deus quiser, concluirmos esta carta pequena, mas tão significativa. Vamos ler agora os versos 1 a 7. Filipenses 4, de 1 a 7. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Até aí, queridos irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por esta noite de louvores, de adoração ao Teu nome, Senhor. Obrigado porque estamos aqui presentes, mas acima de tudo o Senhor está presente. E é a Tua presença que nos alegra, que nos conforta, que nos desafia, que nos anima em todos os momentos e situações. Agora, Senhor, temos lido a Tua palavra, está lida, está aberta diante de nós. Precisamos, ó Deus, que o Teu Espírito faça a Tua obra de iluminação, de nos dar entendimento, compreensão e também produzir os frutos de transformação que somente a Tua palavra, pelo Teu Espírito, podem realizar. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, desde o início, Paulo tem dito aos irmãos de Filipos que eles devem se alegrar, né? Mas não é uma alegria tola, não é uma alegria de bobo, não é uma alegria por um passatempo, não é uma alegria momentânea por alguma piada engraçada, alguma anedota, alguma historinha. Não é uma alegria passageira por causa de algum bom resultado, né, do time de futebol, ou coisas dessa natureza. Mas sim, uma alegria de fato verdadeira e profunda, uma alegria duradoura, uma alegria que não vai embora, que não se abala também. E essa alegria, Paulo disse, ele vem aqui nos ensinando desde o começo, depende de um sentimento anterior, que é uma disposição mental clara, que precisa ocupar mesmo as nossas mentes e coração. Ele chamou isso de o sentimento de Cristo. Lembram sempre, né? Ele falou lá no capítulo 2, vocês têm que ter esse sentimento. Se vocês quiserem realmente experimentar as grandezas da fé cristã, entre elas, esta alegria que nunca vai embora, que nunca fracassa, que nunca falha, vocês precisam ter o mesmo sentimento que Jesus teve. Um sentimento que fez com que Jesus deixasse o seu lugar de glória nos céus, a sua glória eterna, e viesse aqui a esse mundo. Nascesse numa manjedoura, né? Fosse colocado numa manjedoura, um comedouro de animais. Já imaginou? O Rei eterno, o Senhor, o dono dos céus e da terra, onde ele foi posto quando nasceu? Foi posto num instrumento de madeira onde os animais se alimentavam, né? Madeira ou pedra, alguns acham que é madeira mesmo. Se for mesmo de madeira, meio que já estava sendo então aí, né, predestinado para vir a esse mundo, um pedaço de madeira e ir embora dele também.
num pedaço de madeira. Já mostra, né? O quanto o Senhor se humilhou, o quanto o Senhor se rebaixou. Ele, em alguns momentos da sua vida, ele até deu alguma manifestação, uma demonstração, né, de que ele poderia fazer qualquer outra coisa se ele quisesse. Eu sempre me lembro quando os soldados vão até lá para prendê-lo. Depois que Judas já fez o pacto da traição, depois que Judas já foi lá negociar as 30 moedas de prata com os sacerdotes, e então vem a escolta, os guardas do templo, vem até Cristo, e João, né, o evangelista, descreve aquele momento, eles se aproximam, e Jesus pergunta: quem vocês estão procurando? E eles dizem: Jesus, o Nazareno. Jesus fala: sou eu. Quando ele diz sou eu, eles caem no chão. Eles desmontam os soldados, os guerreiros valentes. Eles simplesmente desmontam. Jesus dá uma pausinha e diz: espera eles se levantarem. Tudo bem aí com vocês? Tudo? Quem vocês estão procurando? Jesus nós estamos procurando. Ele repete outra vez: sou eu. A nova frase os leva outra vez ao chão. Uma simples palavra, um simples falar é suficiente para desmontar os seus inimigos. Espera se levantarem outra vez. Eles se levantam todos. Ele pergunta outra vez: quem vocês estão procurando, afinal de contas? A gente está procurando Jesus. Ok, pode me levar. Sem que ele autorize, sem que ele se entregue, eles não podem fazer coisa alguma. O apóstolo Pedro estava muito valente naquela noite, um tempo antes, com a espada em punho, dizendo: Senhor, eu estou contigo e não abro, estou disposto a ir com o Senhor até a morte. E eu estou aqui, né, com mais pessoas, não confio muito nelas, mas a gente está junto. Jesus diz: se eu precisasse de ajuda, Pedro, se eu precisasse de apoio, de guerreiros, de soldados, não seriam vocês. Eu poderia pedir ao Pai, Ele mandaria agora 12 legiões de anjos. Um anjo só acho que dava conta. Eu poderia pedir 12 legiões, 4 a 6 mil guerreiros celestiais. Não. O fato é que Jesus, sendo quem Ele era, o Todo-Poderoso, digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração, aceitou ser tratado de maneira tão injusta. Permitiu, deixou tudo isso acontecer. Não por fraqueza, não por covardia. Por que então? Por causa desse sentimento que o motivava. Esse sentimento que o levou de fato a enfrentar as ofensas dos homens, que o levou a carregar a cruz, a suportar os pregos, os espinhos e a agonizar mortalmente por tantas horas, pendurado num madeiro, em trevas, suspenso entre os céus e a terra, até morrer, até dar o último suspiro. Paulo já disse aqui, explicitamente, que ter esse sentimento que Jesus teve é o segredo da felicidade. Porque também é o segredo de muitas outras coisas, inclusive é o segredo da comunhão verdadeira entre os crentes. Porque sem que esse sentimento exista dentro de nós, nós nunca vamos ceder. Nós sempre vamos tentar nos sobressair aos outros. Nós sempre vamos tentar colocar os outros para baixo e nós para o alto. E esse sentimento de tentar colocar os outros para baixo
e a gente mesmo para o alto, é o de quem? Quem desde o início teve este sentimento, esse desejo de ser glorificado, de ser adorado, de ser reconhecido como Deus? Quem? Satanás. Não é interessante que Satanás quer ser reconhecido como Deus? E Jesus não está preocupado com isso. Jesus, que é Deus, vem ao mundo e não chega dizendo: Deus chegou, hein? Comece a se ajoelhar. Estou aqui. Não. Um bebê numa manjedoura. Um carpinteiro na Galileia. Um obediente filho de seus pais. Um homem simples, humilde. Todo-poderoso. E todo humilde. Por isso, é tão grande essa pessoa, né? De Jesus Cristo. E por isso é tão pequena essa pessoa de Satanás. Nós jamais deveríamos imitar o inimigo, mas sim sempre imitar o Cristo. Esse sentimento nos livra das armadilhas do nosso coração, porque a gente já renuncia a ele desde logo. E nos entregamos a Cristo. Mas como também é verdade, acabamos de ver na liturgia, que quem se humilha será exaltado, a seu tempo o Senhor há de recompensar todos os que se humilharam. Provavelmente não será nesta vida, neste mundo, nesta era, embora às vezes até aqui isso acontece. Mas certamente acontecerá no mundo por vir. Vejam aqui no final da carta, irmãos, chegou o momento de Paulo tratar do assunto mais espinhoso que ele tinha que tratar lá entre os filipenses. Como já foi dito várias vezes aqui, né? Duas irmãs estavam em pé de guerra, provavelmente, a gente usa essa expressão, né? Elas estavam rompidas, de alguma maneira elas não estavam pensando da mesma forma. Então o apóstolo Paulo inicia aqui o capítulo 4, mais uma vez, né, falando sobre a necessidade de firmeza, de alegria. Agora ele diz: vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa, a minha recompensa, então fiquem firmes assim no Senhor. Já falou no capítulo 3 sobre perdas e ganhos, o que é que nós temos que perder, o que é que nós queremos ganhar, né? Perder o mundo, ganhar a Cristo. E agora chegou a hora de tratar do probleminha lá entre os filipenses, as duas irmãs, Evódia e Sintique. É tão interessante porque a gente não sabe mais nada sobre elas. Elas não aparecem em nenhum outro lugar aqui do Novo Testamento, das cartas, só aqui. Elas entraram para a história como duas irmãs briguentas. Ruim isso, não é? Ruim isso. Como será que nós seremos lembrados no futuro? Né? Como será que seremos lembrados pelas pessoas que daqui 10, 15, 20 anos talvez vão falar, vão citar nossos nomes? O que é que vai destacar em primeiro lugar? Gente briguenta? Gente chata? Gente enjoada? Gente reclamona? O que é que vão dizer de nós? Que triste entrar para a história como duas irmãs briguentas. Mas infelizmente ficou assim para elas, né? E não ficamos sabendo se resolveram ou não a situação. É de supor que sim. É de supor que a situação foi resolvida, porque aqui inclusive quando Paulo manda, né, dentro da carta, ele cita os nomes, ele não faz isso. Ele raramente cita nomes, a não ser que seja para elogiar, né? Ele às vezes cita nomes, manda um abraço para o fulano, que bom, ó, graças a Deus para a vida do Beltrano, né? Que me recebeu na sua casa, que me ajudou, que me socorreu. Paulo às vezes ele cita nomes como gratidão, mas ele não costuma citar nomes para criticar. Ele quase não cita nomes nem quando são falsos. Geralmente quando ele está falando de falsos profetas, falsos apóstolos, ele é genérico, ele fala:
Esses daí, que estão aí atrapalhando a vida de vocês. Aos Gálatas ele fala muito daqueles lá, ele usa uma expressão bem genérica da terceira pessoa. Esses aí que estão tumultuando a fé no meio de vocês, eles não perdem por esperar, o Senhor vai fazer justiça no seu devido tempo. Mas não dá nome aos bois, né? Não dá nome aos bois. Ele só cita nomes literalmente, já no final da sua vida, quando ele menciona alguns ex-discípulos dele. Mas falando com Timóteo, diretamente com o seu discípulo na fé, dizendo, aqueles dois lá, infelizmente, me causaram muitos danos, muitos problemas, mas em geral ele não cita nomes. E de membros da igreja, muito menos. Então, o fato de ele citar esses dois nomes aqui, é porque mostra que a situação era bem grave, que a situação era bem séria, e que esta divisão entre as duas irmãs, Evódia e Sintique, estava realmente criando um problema grave dentro da igreja, que impedia a igreja de cumprir sua missão no mundo. Porque, irmãos, para o Senhor, não tem coisa pior do que ver seus filhos brigando. Você é pai? Você é mãe? O que é que você sente quando vê seus filhos brigando? Não briguinha assim de brincadeira, né? Briga mesmo. O que um pai, uma mãe sente quando vê seus filhos em pé de guerra? É devastador. Ninguém quer, pai nenhum quer ver isso. O que pai, mãe querem? Que eles vivam bem, que se deem bem, que se amem, que se ajudem. E já reparou também que pai e mãe normalmente não tomam partido? É raro, a não ser que o erro de um seja tão grotesco, tão desproporcional. Mas como em geral, né, tem aquela velha história, quando um não quer, dois não brigam, né? Não se fala assim por aí? Se um não quer, dois não brigam. Então, se dois estão brigando, é porque os dois querem brigar. E se os dois querem brigar, é porque de certa forma os dois estão errados. Pode ser que um esteja mais errado do que o outro. Quando a briga não é exclusivamente por causa da glória de Deus, porque nós só temos justificativa para brigar quando se trata de defender a glória de Deus, fora isso, zero. Então, sempre errados. Observem que o apóstolo Paulo, ele não toma as dores de uma ou de outra, ele não defende uma ou outra. O que ele diz é, imploro, rogo, peço, tanto para uma quanto para outra, Evódia e Sintique, pensem concordemente no Senhor. E vejam, né, aqui está, mais uma vez, a palavrinha mágica da carta aos Filipenses. Em geral, nas cartas paulinas sempre tem uma palavra mágica que se destaca, uma palavra principal, que quase tudo gira em torno daquela palavra. Aos Filipenses é esse termo aqui. É o termo grego, me perdoem usá-lo, né? Phronel. É até difícil pronunciar em português. Não é exatamente só pensamento, não é exatamente só sentimento. Por isso que tem hora que os tradutores, esse mesmo termo, nas suas várias declinações e formas, né, os tradutores usaram como pensar, sentir, se preocupar. São traduções variadas em português, mas quase sempre é a mesma palavra que está lá na língua original e que é a palavra usada lá no capítulo 2 para descrever o sentimento de Cristo. Tende em vós também o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, quando Paulo diz aqui, Evódia, sente que vocês têm que pensar concordemente no Senhor. O que ele está dizendo é, tenham o mesmo pensamento de Cristo. Abram mão dos seus pensamentos. Renunciem ao seu modo de pensar e passem a pensar como Cristo pensa. É o mesmo conceito, a mesma ideia do capítulo 2. E já lá no capítulo 2, Paulo disse
que esse era o segredo para consertar os problemas, as lutas, as divisões, os desentendimentos dentro da igreja. Porque só quando as pessoas aprendem a pensar, a ver o mundo, a ver as coisas, a ver a realidade como Cristo vê, é que elas começam a se desapegar dos seus direitos pessoais. Porque numa briga, especialmente dentro da igreja, quando há uma discussão, sempre alguém quer ter a razão. E sempre alguém quer, no final, poder dizer, eu estava certo. E você estava errado. Porque esse orgulho nos domina. Nós somos assim mesmo. Infelizmente, nós somos orgulhosos. O orgulho é esse sentimento que domina os nossos corações. Por isso nós temos que sacrificar os corações. A única maneira de aprender a ter o sentimento de Cristo é realmente abrir mão dos nossos direitos. Esta é a solução para os conflitos. Não é, Evódia, peça perdão para Sintique. Ela estava certa, você está errado. Não é, Sintique, reconheça que Evódia estava com a razão e você falhou e errou com ela. Note, isso pode ter acontecido. Mas a questão não é dizer quem está certo, quem está errado. Como eu já disse, se um não quer, dois não brigam. Se dois estão brigando, os dois estão errados. É preciso, portanto, recomeçar a história e dizer como o Senhor vê tudo isso. Como o Senhor age numa situação como essa. Veja que a situação estava tão difícil que Paulo aqui pede para aquele, que ele chama aqui, a ti fiel companheiro de jugo. Ou seja, alguém... O pastor da igreja, provavelmente de Filipos, que ia receber a carta em primeiro lugar, e que ia ler a carta perante a congregação, ele já recebe um conselho aqui. Paulo está dizendo, irmão, ajude-as. Peço que as auxilies. Ajude as duas a fazer o quê? A pensar concordemente no Senhor. Não tomar partido de uma ou de outra, mas ajudar ambas a irem ao ponto certo. Quando há uma disputa, quando há um desentendimento, o que acontece com as pessoas da igreja? Elas começam a se aglutinar em torno de uma pessoa, em torno da outra pessoa. É a coisa mais natural que existe. Porque nós somos partidários. É da nossa essência ser partidário, tomar partido e dizer, esse grupo está certo, eu vou com ele. Aquele grupo está certo, eu vou com aquele. Mas, em geral, esse sentimento partidarista não é de Deus. É nosso mesmo. É da nossa natureza pecaminosa fazer isso. Então, meu irmão, Paulo fala para o primeiro receptador da carta, ajude-as. Porque juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Ou seja, elas foram tão importantes no passado. Mas agora estão desfazendo a própria obra que fizeram. E menciona outros aqui também com Clemente, com os demais cooperadores meus. Apenas uma menção, né? Bom ser lembrado assim, né? Clemente. Entrou bem para a história. Um belo cooperador do Evangelho. E Evódia e Sintique, que infelizmente passaram a história como briguentas. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Veja como Paulo se repete nesse ponto, né? Mas qual a relação entre pensar concordemente no Senhor e alegrar-se no Senhor? Aqui é onde nós começamos realmente a entender o segredo da felicidade. E sobre isso ainda, as principais palavras estão reservadas para o finzinho da carta. É onde Paulo vai dizer com todas as letras, aprendi, tá? Verso 11, aprendi a viver contente. Aprendi o segredo da felicidade. Mas chegaremos lá na semana que vem, se Deus quiser. Mas há sem dúvida uma relação direta entre esta atitude, esse sentimento de Cristo, essa disposição de se esvaziar. Esvaziamento, autoesvaziamento e a verdadeira alegria no Senhor. Então deixa eu fazer algumas proposições aqui a partir aqui desses versos 4, 5, 6 e 7. Tudo aquilo que esse sentimento produz. Então, eu quero falar assim em primeiro lugar.
com base no sentimento de Cristo, se nós aprendermos a ter esse sentimento de Cristo, então sim nós podemos nos alegrar no Senhor. Porque, irmãos, não poucos, ao longo da história, quando chegam neste versículo 4, se sentem frustrados. Frustrados. Porque observem, é uma ordem, né? Fala assim, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aí a pessoa diz, não consigo. Não consigo. Eu não tenho essa alegria. Não dá. Não dá para mim. Eu já tentei. Mas só o que eu sinto é tristeza. Só o que eu sinto é angústia. Só o que eu sinto é sofrimento. Eu não consigo, eu não sou feliz. E para muitas pessoas, quando então se deparam com isso, elas perguntam, será que sou cristão mesmo? Será que eu sou um cristão verdadeiro? Porque aqui está uma ordem explícita, clara, direta. Alegre-se. Eu não consigo, eu não sou. Como é que a gente pode cumprir isso daqui? Essa ordem, esse mandamento tão benéfico, né? Outras pessoas, da mesma maneira, quando chega no verso 5, ele diz, seja a vossa moderação conhecida. Moderação, equilíbrio. Não consigo. Eu não consigo ser equilibrado. Para mim, ou é 8 ou é 80. Eu não consigo. E quando você lê na sequência, não andeis ansiosos, está piorando, né? Está piorando. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Mais frustração. Eu não consigo. Eu sou ansioso. Eu sou a própria ansiedade. Como é que eu não vou ser o que eu sou? Não andeis ansiosos. E por isso, não poucas vezes, muitos cristãos, quando chegam nessa parte, eles dão aquela relevada e dizem, bom, isso aqui é o ideal, é o que se espera talvez de Paulo, Timóteo, gente muito avançada espiritualmente, mas eu não sou assim, tá bom? Então eu vou ficar aqui mesmo no meu meio termo. Mas tem que ser assim. Será que esse sentimento aí de autocomplacência, do tipo, eu não chego nesse nível, mas posso ficar no basiquinho aqui já está bom, não é aquilo que eu falei de manhã sobre correr por nada? Eu usei a ilustração do pessoal que vai correr nessas corridas por aí, né? E a maioria vai correr sem qualquer expectativa de ganhar, ele só vai lá para participar. São meros figurantes, participantes. Paulo diz, eu não estou nessa corrida aqui para fazer número, para ser o número 5.457 na corrida. Eu estou aqui para subir no pódio. Na corrida cristã, na vida cristã, eu estou aqui para ir no ponto mais alto. Cristo está lá, eu quero lá. Será que se nós nos autodesculpamos assim tão facilmente, tipo assim, não dá, Paulo, não dá. Não consigo nada disso, então eu vou ficar aqui no básico mesmo e pronto. Será que não evidencia essa nossa falta de força, vigor, desejo, determinação, de correr a corrida para valer, de correr a carreira cristã para valer? Mas outra vez, né? Como? Como se alegrar? Como ser moderado? Como não ser ansioso? O segredo é o sentimento de Cristo. É primeiro aprender a pensar como Cristo. Então, só uma aproximação verdadeira, intensa, real, com a pessoa de Jesus Cristo, o Salvador, habilita-nos a isso. Porque enquanto Jesus for apenas um Salvador fora de nós, alguém que está lá como
alguém muito bom, que fez coisas muito boas, que nos salvou, que é um bom exemplo, não vai ser o suficiente. É distante demais, é impessoal demais, é frio demais. Porque o Senhor quer ser esse Salvador intensamente presente em nós. Porque é só a partir disso que nós começamos, como diz Paulo, a nos revestirmos de Cristo e a deixarmos a carne para lá. Quando nós realmente aprendemos a pensar como Cristo, aprendemos a sentir como Cristo, então nós podemos aprender também a nos alegrarmos sempre no Senhor. Vejam alguns detalhes interessantes, né? Alegrai-vos, é uma ordem, portanto não é opção, é uma ordem. Mas o que é alegria para a palavra de Deus? Não é euforia momentânea. É um sentimento duradouro, estável, sem picos e depressões, um sentimento verdadeiro, durável, de contentamento com Cristo. Porque esse Senhor aqui, não é Deus o Pai, é Deus o Filho. Alegrai-vos sempre no Senhor, veja, alegrai-vos sempre, sem altos e baixos, sem hoje sim, amanhã não, é sempre, é todo dia, é toda hora, no Senhor. Então sim, agora, é colocar em alguém que não somos nós mesmos. Hoje eu falei muito sobre o currículo, né? Não é o nosso currículo, mas o currículo de Cristo. Alegrar-se no Senhor Jesus é basicamente todos os dias relembrar quem Jesus é, o que Ele fez e continua fazendo por nós. É nos alegrarmos na trajetória de Cristo. Outra vez é Filipenses 2. É nos alegrarmos porque Ele deixou os céus e veio aqui em forma humana, se humilhou, a fim de proporcionar o que era necessário para a nossa salvação. Nos alegrarmos no seu nascimento. Nos alegrarmos na sua vida de obediência, de perfeita obediência a Deus, que lhe garantiu o direito de ser o nosso Salvador. É nos alegrarmos no modo como Ele reagiu aos demônios, ao modo como Ele se comportou diante dos homens, sempre em total e completa integridade. É nos alegrarmos também na hora mais tenebrosa que Ele enfrentou, na via crucis, na via dolorosa. Nos alegrarmos sim. A gente acha que essa é a hora para nos entristecermos, né? Parte do cristianismo, quando chegar daqui a pouco a Páscoa, a Semana Santa, eles pensam, essa é a hora da gente se entristecer pelo que aconteceu com Cristo. Não, é para nos alegrarmos. Nos alegrarmos porque Ele padeceu a morte. Porque Ele de fato morreu lá na cruz pelos nossos pecados. E sim, depois disso, também nos alegrarmos em tudo que Ele conquistou após a sua morte na cruz. A sua ressurreição, o seu triunfo sobre principados e potestades, a sua autoridade conquistada sobre as nações, o seu direito legítimo de alcançar e salvar pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações. Nos alegrarmos na obra que Ele está fazendo agora mesmo, ao redor do mundo, em todas as nações, alcançando de fato e de verdade pessoas para o seu reino. Nos alegrarmos porque Ele está à direita de Deus. E lá está desempenhando o necessário ofício de sacerdote, sempre intercedendo por nós. Sempre garantindo nosso status, nossa condição lá no céu. Não falha um dia, não tira folga. Ele sempre está lá, garantindo diante do Senhor o que é necessário. Nos alegrarmos porque Ele vai retornar. E quando retornar,
estabelecerá o juízo e inaugurará o mundo vindouro. Em Cristo, nós só temos razões para alegria. Por isso, alegrai-vos sempre no Senhor. Não é nos alegrarmos porque Ele pode nos dar mais 10, 20, 30 anos de vida. Não é nos alegrarmos porque Ele pode nos dar a cura para alguma doença. Resolver algum problema do desemprego. Essas coisas também Ele pode fazer. Mas é tudo pequeno. O que é grande mesmo é a sua obra de salvação pelos nossos pecados. Esta é a alegria verdadeira. E também aqui está a causa verdadeira da alegria. Sabe por que a gente não experimenta? Porque não pensa. Porque não pensamos nisso o tempo todo. A gente constrói a nossa alegria nas coisas desta vida. A gente constrói a nossa alegria nos relacionamentos uns com os outros. A gente constrói a nossa alegria nas conquistas materiais que a gente consegue aqui ou ali. A gente constrói a nossa alegria em ter momentos de satisfação e de prazer aqui nesta vida. E tudo isso, embora verdadeiro, embora lícito, porque estamos excluindo, é claro, as alegrias ilícitas, embora lícito, é muito pouco e nunca vai satisfazer completamente o nosso coração. Sabe por quê? Porque a partir do momento em que o Senhor veio e nos regenerou, colocou dentro de nós o Espírito e nos deu uma nova identidade e disse, está aqui a sua nova certidão de nascimento, você é cidadão da Nova Jerusalém. Então, como Paulo disse um pouquinho antes aqui, no capítulo 3, a nossa pátria está nos céus. Nós somos cidadãos de outra pátria. Sabe, um estrangeiro, ele pode viver bem naquele país em que ele está, mas se ele ama a sua pátria, a sua nação, ele nunca se sentirá plenamente feliz longe dela. Acontece que a nossa pátria está nos céus. Porque o nosso Senhor está lá. Um dia a nossa pátria estará aqui. Estará aqui. Quando Cristo voltar. Até lá, meus irmãos, nada nesta vida vai satisfazer os anseios maiores, mais profundos do nosso coração. Por isso, nada nem ninguém nesta era, nesta terra, é capaz de atender ao que você quer. E quando você acha, quando você pensa que isso é o que vai lhe dar alegria e felicidade, você entra no atoleiro para se afundar mais e mais. Então nós, cristãos, entendemos que nossa felicidade nunca estará neste mundo. Deus nos dá momentos de alegria aqui. Não é ser ingrato com isso. Seria ingrato com Deus se não nos alegrássemos também nessas coisas temporárias e passageiras que Ele nos dá. Seria ingratidão. Nós temos que nos alegrar nelas. Ser gratos por elas. Ao mesmo tempo que entendemos que elas são só uma pequena amostra grátis da alegria verdadeira que está reservada para nós nos céus, ou no mundo por vir, no mundo vindouro. Por isso aprendamos qual é a alegria verdadeira, em quem ela está e quando ela deve ser exibida. Ela está no Senhor, ela deve ser manifestada sempre. E ela é este sentimento de contentamento com Cristo, ou em Cristo, pelo que Cristo é, pelo que Cristo fez por nós e continua fazendo exatamente agora. Assim Paulo avança para um novo estágio no verso 5. Seja também a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Sabe, às vezes é fácil falar, seja moderado, para alguém que não tem problema nenhum, Para alguém que não está enfrentando lutas, pressões,
ataques, contra-ataques. Mas Paulo não está falando para ser moderado para quem está nessa situação. Paulo está preso injustamente. Pouca coisa inflama mais nosso coração do que injustiça. E muitas vezes nós queremos reagir proporcionalmente à injustiça. E fazemos o quê? A mesma coisa. Injustiça também. Os filipenses não estão vivendo sossegadamente lá em Filipos. Paulo já disse no capítulo 1 que eles estavam no meio de um combate. O mesmo combate que Paulo estava lutando. Desafios, perseguições, injustiças o tempo todo acontecendo com os filipenses. Ele está falando para a gente que está sob pressão, que está ali borbulhando na panela com água fervendo. Ele está falando para a gente assim, que teria razões, motivos e muitos desejos de retribuir, dar o troco, dar a paga. O que Paulo fala é: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, inclusive dos seus perseguidores. Porque perto está o Senhor. Veja que coisa interessante, né? Porque quando a gente perde a noção de que o Senhor está presente em todas as situações, é aí que a gente acha que tem que fazer por nós mesmos. Que nós temos que dar um jeito, resolver, dar conta. Porque de forma instintiva, às vezes a gente pensa que o Senhor não está ali. Então a gente age. Então a gente faz. Então a gente retribui. Mas quando nós percebemos que o Senhor está perto, como diz Paulo aqui, o Senhor está perto. Então quando você está lá sendo ofendido injustamente por alguém, saiba que o Senhor está ali, do seu lado. Dá uma olhadinha para o lado nessas horas, do tipo assim, você não vai ver nada, é claro. Se vê também, se preocupe. Mas apenas para pensar, eu não estou sozinho aqui. Está aqui do meu lado quem foi mais ofendido do que eu. Está aqui do meu lado. Quem quando batiam nele, o que ele fazia? Batia de volta? Não. Quando cuspiam nele, devolvia a cusparada? Não. Quando xingavam, o que ele fazia? Desfilava uma extensa lista de palavrões para poder compensar os xingamentos? Não. Confiava no Pai. Confiava naquele que estava regendo todas as coisas, inclusive aquele momento. Seja a vossa moderação. Moderação não é covardia, tá? Não é covardia. Jesus não era covarde. Ele precisava só estalar um dedo, ou nem. Ou só, talvez, dizer uma palavra, ou nem. Talvez só precisasse olhar para os seus inimigos. Talvez só o seu olhar já era suficiente para derretê-los. Fazê-los desintegrar como se fossem mera cinza. Não era covardia. Não era falta de poder. A moderação do Senhor era uma disposição de vida. Porque antes era uma disposição de alma. Um sentimento profundo arraigado lá no seu coração. O sentimento de Cristo.
Só podemos ser alegres se nós tivermos o sentimento de Cristo. Só podemos ser moderados corretamente se nós tivermos o sentimento de Cristo. De quem se entrega ao Senhor e diz: se o Senhor quiser me defender, fique à vontade. Se o Senhor não quiser, fique à vontade também. Não é interessante que quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, acendeu a fornalha e desafiou os 3 amigos de Daniel que não se prostraram, ele mandou pôr mais fogo na fornalha. E chamou os 3, joelho duro, né? Que não se dobravam. E disse: agora é a vez de vocês, agora o show é só para vocês, é particular. Vamos chamar todos os músicos de novo. Toquem aí, músicos, todos os instrumentos juntinho. Mas agora é só para vocês 3. E se vocês não fizerem isso, a fornalha está pronta. Muito mais quente do que estava. E aquela pergunta que ele faz, né? Que pergunta! Qual é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? E que resposta que veio em troco. Não foi: vá para o inferno, seu rei. Que Deus te destrua, seu maluco. A resposta foi: quanto a isso, ó rei, nós não vamos te responder. Nenhuma resposta. Sem resposta. Nós só queremos uma coisa: se o nosso Deus quiser nos livrar, porque Ele está aqui, está ouvindo tudo isso, é essa a ideia. Se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, está bom também. Está tudo certo para nós. Fique sabendo, rei, que nós não vamos. Então, é como se dissesse: pera, não, poupa o seu tempo, tá? Não precisa nem tocar esses instrumentos todos aí. Já pode mandar para a fornalha se quiser. Mas o rei mandou tocar. E eles não se prostraram. E foram jogados na fornalha. E quem estava com eles dentro da fornalha? Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. De todos os que o invocam. Se nós aprendermos de fato a confiar na proximidade do Senhor, nós vamos sim aprender a ter essa vida de pacificadores, não de incendiários. Vamos aprender a ter essa vida de moderados, não de extremistas. O Senhor não gosta de extremismo. Muitos confundem cristianismo com extremismo. Mas na verdade só estão dando vazão ao seu próprio sentimento extremista através de uma suposta manifestação cristã. E assim, Paulo avança e diz, verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Veja que aqui ele propõe uma troca, né? Ele propõe uma substituição. Talvez porque Paulo saiba que esse é o ponto mais difícil. Matar a ansiedade dentro de nós é a coisa mais difícil que existe, porque faz parte da nossa essência. E nem toda ansiedade é ruim, tá? Às vezes Paulo fala, eu estou ansioso para te ver, Timóteo. Eu estou ansioso para ver, né, a palavra de Deus prosperar, crescer e tal. Existe uma boa ansiedade. Mas não é aquela ansiedade que nos domina e que nos corrói e que nos destrói. Se der para você vir, venha, Timóteo. Se não der, estaremos na eternidade. Nos veremos outra vez na eternidade. O problema da ansiedade é aquela que realmente destrói, corrói a pessoa.
E o remédio para ela, o texto nos diz aqui, é fazer uma troca, fazer uma substituição. Ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Está ansioso? Já orou? É isso que Paulo está dizendo. Já orou? Já falou com Deus? Fale com Ele primeiro. Fale como? De maneiras variadas. Veja que ele diz: petição, oração, súplica, ações de graças. Pelo menos 4 estilos, tipos, formas de falar com Deus. Petição é pedir realmente o que está precisando. Oração é mais genérico, é uma conversa com Deus sobre coisas variadas. Súplica, provavelmente é uma intercessão por alguém. E ação de graças, irmãos, é agradecer porque o Senhor já tem nos dado tudo o que nós precisamos. Se a nossa vida acabar exatamente agora, se nós morrermos exatamente agora, não ficamos perdendo nada, não ficamos devendo nada. A gente não precisa de nada mais, nada além do que Ele já nos deu, em Cristo Jesus. Porque Cristo é tudo, sim. Porque Cristo é a alegria, porque a alegria é o Senhor. Não é só algo dele, é Ele mesmo. E quando nós temos dessa maneira, essa presença intensa do Senhor, e a oração serve para isso. Para que serve a oração? Para que cada vez mais a gente perceba a proximidade do Senhor, a presença do Senhor. O sentimento verdadeiro de Cristo, de auto-esvaziamento, nos leva à alegria verdadeira, nos leva à moderação verdadeira, nos leva a não sermos ansiosos. E quando tudo isso aqui trabalha em conjunto, então a consequência é o verso 7. Por isso que Paulo conclui dizendo: e a paz de Deus? Paz. Na verdade, isso aqui é o que nós mais precisamos. Porque desde que nascemos estamos em guerra. Em guerra com Deus, em guerra uns com os outros, e no fundo também em guerra íntima com a gente mesmo. É só guerra, é só conflito. E como ter paz? A paz é um dom. A paz vem através desse relacionamento com o Senhor. Veja que o texto diz assim: a paz de Deus. Não é qualquer paz. A paz de Deus, que não é compreensível. Não tem categorias humanas que consiga defini-la, descrevê-la. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Eu acho linda essa expressão que vem na sequência. Guardará. A expressão que Paulo usa aqui é de vigia noturno, é de soldado andando em cima das muralhas. O soldado andando em cima das muralhas, guardando a cidade. Ele é um protetor, ele está ali para vigiar, não deixar os inimigos entrarem. Quando você tem o sentimento correto, que é o de Cristo, não é o do mundo, não é o do diabo. Quando você, a partir disso, aprende o segredo do contentamento, a alegria sempre no Senhor, a moderação, e substitui a ansiedade pela oração, você experimenta uma paz superprotetora. É ela que vem e diz, veja que Paulo falou, a paz de Deus que excede todo entendimento, ela é a paz que é o guarda. Quem se vigia guardando as duas coisas que mais causam inquietação, coração e mente. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, quer dizer, vai manter o sentimento de Cristo dentro de vocês. E ao mantê-lo tanto no coração quanto na mente, eu sempre falei que aquela palavrinha mágica não se aplica nem só ao coração e nem só à mente, mas as duas coisas. E aqui é onde Paulo junta as duas mesmo, coração e mente. Ambos guardados, protegidos como uma cidade guardada, fortificada, o inimigo não entra.
Os dardos inflamados do maligno não ultrapassam o escudo da fé. Nenhum golpe consegue atingir o crente, porque ele está ali guardado. Se tentarem tirar a sua paz, não vão conseguir. Simplesmente não vão conseguir. Quer um teste bem simples? Se tiram a sua paz facilmente. É porque tudo que veio antes aqui não está sendo realidade na sua vida. É porque tudo que vem antes aqui, toda essa sequência aqui, porque o 7 é a conclusão de tudo o resto. A paz de Deus é a consequência. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso não é utopia, irmãos. Isso não é utopia. Isso aqui não é para ser uma coisa assim inalcançável. Só um grupinho de iluminados dentro da igreja pode alcançar. Só aquela irmãzinha que ora das 7 da manhã à meia-noite e não faz mais nada da vida consegue alcançar. Mas quem dirige no trânsito de São Paulo, quem enfrenta os alagamentos, quem tem que lidar com o patrão, quem precisa lidar com o colega de trabalho, quem vai para a escola, quem vai para a faculdade, quem não consegue sim. Sim. É para todos os cristãos. É possível. Desde que não nos contentemos em ser figurantes. E queiramos, de fato, ser competidores. Que percorrem a carreira para chegar ao prêmio da soberana vocação. Desde que, realmente, por uma decisão de vida, a gente corte, a gente circuncide o coração. E tire aquele sentimento de autoexaltação. E tire aquele sentimento de orgulho, de soberba, de superioridade, mesmo que às vezes disfarçado de humildade. Como tem gente que sabe disfarçar um sentimento de superioridade em forma de humildade, mas é falsa humildade, é falsa modéstia. Desde que realmente a gente aprenda a ter o sentimento de humildade que Cristo teve. Então esse processo todo vai acontecer. A Evódia vai sim dizer a Cinti que me perdoe por tudo que eu fiz. A Cinti que vai dizer, não, você que me perdoe por o que eu falei. E as duas vão dizer que bom que o Senhor é o nosso único exemplo e nós podemos segui-lo e abrir mão da nossa glória pessoal pela glória dele. E todo mundo junto aqui, Clemente, o companheiro de jugo de Paulo, todos vão experimentar a alegria no Senhor, a moderação porque o Senhor está perto, a ausência de ansiedade porque a oração não falta, e a paz de Deus que excede todo o entendimento. Que hoje mesmo a gente comece ou intensifique essas ações na nossa vida. Como é que a gente pode começar? De fato e de verdade. Bom, é um sentimento, é um pensamento, então é lá no coração mesmo. Não tem que fazer nenhum ritual. Eu não vou dizer agora, quem quiser vem aqui para frente, se ajoelhe e tal. Não que seja necessariamente errado. Estou falando que isso é errado. Eu só estou dizendo que não tem ajuda externa para isso. É quando a gente vai diante do Senhor e diz, Senhor, eu cansei. Eu cansei de lutar. Eu cansei de achar que eu que tenho que fazer tudo. Eu cansei de acreditar. Eu fracassei demais já. Então agora, Senhor, tira do meu coração tudo isso. E derrama em mim o teu amor. O amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo.
É a partir desse momento que nós vamos experimentar o segredo da felicidade. Vamos resolver as dificuldades. Quem aqui dessa igreja você tem que pedir perdão? Tem alguém? Então vai e faça. Ah, não, só se ele vier pedir primeiro. Continue sofrendo então. Continue nessa tristeza então. Continue. Não continue. Vai e peça perdão. Não espere o outro. Antecipe-se. E lá na sua casa, lá na sua família, quem? Lá no seu trabalho. E nos outros lugares. Entenda que enquanto você não aprender a viver como Cristo, você não vai ser feliz. Não vai ter paz. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, é o último estágio nesse processo. Quando é que nós vamos realmente, de verdade, meus irmãos, levar a sério o que está escrito? Que Deus nos abençoe e que seja já. Amém. Vamos orar? Santo amado Deus, graças te damos pela tua palavra e te suplicamos, dá-nos arrependimento, convicção, poder, para que de fato o nosso coração e mente sejam mudados, transformados, para ser como Cristo, sua mente, seu coração. E assim experimentemos essas virtudes e sejamos pessoas alegres, moderadas, equilibradas, cheias de paz e de pacificação. E tudo isso seja, Senhor, para a glória do teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus. Amém.